Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Hoje, quarta-feira, estamos aqui para mais um devocional. E hoje o nosso devocional vai falar sobre o poder do pouco a pouco. Em Êxodo 23:30, a palavra de Deus diz para nós: pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possua a terra por herança. Deus prometeu a terra e ele surpreende na forma como ele cumpre a sua promessa. Não é tudo de uma só vez. Pouco a pouco. Ele poderia expulsar os inimigos de forma imediata, ele poderia entregar a promessa pronta. Ele pode todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que nada é demasiadamente grande que Deus não possa operar. Mas ele escolhe o processo para tratar com cada um de nós. E na maioria das vezes, meus irmãos, é dessa forma, pouco a pouco. Por quê? Assim como nessa palavra, o povo não estava preparado para ocupar tudo. Se eles recebessem a terra inteira de uma só vez, eles não iam ter estrutura para cuidar dela. O crescimento, ele precisava acompanhar a conquista. E assim muitas vezes é em nossa vida, em nosso ministério, o chamado que Deus tem conosco, a nossa vida financeira, os propósitos que nós colocamos diante de Deus. Ele conhece o nosso coração, ele sabe a intenção do nosso coração. Ontem nós falamos em obediência, em receber o maná de cada dia. E Deus, nessa palavra em Êxodo 23, está nos revelando um princípio espiritual muito profundo. Deus não trabalha só para nos dar promessas, queridos. Não, não é esse o propósito de Deus. Ele trabalha para nos preparar para que os seus propósitos sejam cumpridos. O plano de Deus é o que prevalece. E esse pouco a pouco, ele não significa que é atraso. Não. Esse pouco a pouco vai significar que a maturidade da nossa vida espiritual está em construção no nosso relacionamento com Deus. E muitas vezes, querido, há muitas pessoas, talvez até você que esteja ouvindo esse devocional nessa manhã, que fica frustrado, que fica desanimado, porque acha que ao receber Jesus no coração, ou acha que quando começar a caminhar na fé, ou participar de um descende, ou participar de uma conferência mais do que abençoada, os resultados vão ser rápidos. Não, queridos, não é assim. Deus está formando em nós um caráter consistente. Deus está preparando a terra do nosso coração para que seja uma terra pronta, frutífera. Não é de resultados rápidos. Deus, ele vai nos preparar. Eu ouvi uma pastora dizendo que, principalmente para aqueles que participaram do Descende, que estejam enraizados em suas igrejas, que sirvam em suas igrejas até que Deus os envie, se assim for da vontade de Deus, a outros lugares. Porque muitas vezes, querido, a sua missão está ali. E você quer, porque quer, estar sendo levado a outros patamares. Se essa for a vontade de Deus, no tempo determinado, o Senhor vai te preparar para isso. Mas é um preparo, é pouco a pouco. Não é tudo pronto de uma vez. Deus não é Deus de resultados rápidos. Apesar de que ele pode fazê-lo. Sim, Deus pode operar instantaneamente. Deus pode fazer o milagre instantaneamente. Não estou aqui dizendo que Deus não vai fazer isso. Eu estou dizendo que na nossa vida espiritual, na maioria das vezes, o nosso processo é pouco a pouco, até que estejamos maduros para receber a promessa.
Que hoje, nessa quarta-feira, nós possamos aceitar em nossos corações o ritmo de Deus. Seja ele rápido, porque ele pode fazê-lo, ou seja pouco a pouco, sem comparar com o processo de ninguém, queridos, porque muitas vezes nos frustramos, porque pessoas que chegaram agora estão deslanchando, porque pessoas que chegaram agora estão pregando e eu não, porque pessoas que chegaram agora estão orando e eu não, porque pessoas que chegaram, queridos, parem, meus irmãos. O processo é individual, de dependência, de relacionamento, de intimidade. Confia no processo que Deus tem para com você, mesmo que ele pareça ser lento. Creia que Deus está agindo profundamente, mas é necessário que você creia, obedeça, descanse, busque e por aí vai. Então hoje, valorize os pequenos avanços na sua vida espiritual. Para de medir o seu processo pela vida do outro. Para de medir o seu processo querendo só grandes resultados, porque você pode não estar percebendo quantos resultados, ainda que por menores que estejam sendo em comparação do que você espera, Deus já te colocou. Seja fiel no hoje, naquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Faça hoje o que Ele quer de você e confie que o pouco de hoje, Deus está preparando o muito de amanhã. Eu creio assim. E você? Vamos orar? Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, soberano e santo é o Senhor. Pai, nós queremos te pedir nessa manhã que o Senhor nos ensine a respeitar o teu tempo. Que o Senhor nos dê paciência no processo. Que o Senhor nos dê paciência para crescer no processo. E sabedoria para entender, Jesus, que o pouco a pouco contigo faz parte de um plano do muito de amanhã. Faz parte do plano perfeito de Deus em nossas vidas. Forma em nós, Senhor, maturidade. A maturidade necessária para que possamos viver as promessas que o Senhor tem na nossa vida. Que nós, Senhor, não venhamos a desprezar as pequenas vitórias, os pequenos resultados, os pequenos começos, mas que possamos ver em cada um deles que a Tua mão está nos preparando para alcançar coisas maiores, quando estivermos prontos e preparados para o tempo determinado de Deus. Assim oramos, Senhor, confiando e descansando em Ti. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um beijo no seu coração. Shalom, Adonai.